Muito bom dia, meus queridos amigos e amigas de pensamento, de reflexão. Eu sinto que cada vez mais eu tenho gostado dessa possibilidade de poder continuar aqui falando um pouco daquilo que passa pela minha cabeça. E eu acredito que isso pode ajudar a gente a conviver melhor, a aprender um com o outro, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito curiosa, eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler de tudo, né, assim, e gosto de estudar também, gosto de aprender, porque eu acho que isso é importante, né, a vida, ela precisa disso. E eu quero aproveitar esse momento que nós ainda temos de liberdade de poder usar os canais digitais, o que seja, para a gente falar do que nós pensamos, né, sem nos preocuparmos em fazer um discurso meio que já pronto, ou um discurso parecido, né? Com, com tudo que as pessoas normalmente fazem, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, de ler livros de filosofia, mas ficar repetindo o que os filósofos falaram talvez não seja muito legal, e às vezes a Bíblia também ela é legal, a experiência que ela gera na gente. O que a gente já fez, o que a gente aprendeu, a gente precisa isso precisa ser transformado em nós em algum tipo de conhecimento, de experiência da gente mesmo, né? E hoje eu quero falar um pouquinho de como é que eu vejo a vida, né? Assim, de tudo que eu já li, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu tento talvez ensinar um pouco, né? Hoje eu quero falar um pouquinho das contradições, né? Das várias situações que a gente tem, né? Assim, ao longo da história, na nossa vida, nessa nossa longa história com o aprendizado, com o conhecimento. Mas primeiro eu vou falar um pouco da questão do mundo, como o mundo se configura, né? Falar um pouco de um lado e falar um pouco do outro lado. A gente sabe bem que tem alguns discursos que são produzidos a partir da realidade que as pessoas viveram, né? A gente tem, ao longo da história, em muitos períodos, pessoas que escreveram a respeito de uma situação ideal e de uma situação real, de uma situação que as pessoas estão vivendo e de uma situação que as pessoas esperariam viver ou esperam viver. A gente sempre ouviu falar, né? Primeiro do bem, ou do mal, ou das trevas, da luz, de um reino de ignorância, o reino de conhecimento, de sabedoria, o reino da mentira, o reino da verdade, o lugar da verdade, o lugar da mentira, o lugar da doença, o lugar da saúde, né? E aí, pensando do ponto de vista da história humana, hoje eu quero falar um pouquinho da questão de por que a humanidade, às vezes, continua sendo muito injusta com as próprias pessoas, né? Ao longo da história a gente sabe bem o que aconteceu, que assim, pelo menos a gente já leu nos livros e hoje é mais fácil a gente investigar que o homem ele começa a evoluir, mas ele muda um pouco, mas ele acaba repetindo algumas coisas, ele acaba reproduzindo algumas coisas. Então, você tem, pensando assim como nós estudamos a história, os europeus têm uma pouca terra, depois eles estão procurando terra, e eles precisam, aumenta a população, eles precisam consumir mais coisas, e eles saem em busca dessas coisas e vão para outros povos e os colonizam, né? Vão para território que não é dele, toma aquele lugar. Então a ideia é do colonizado e do colonizador, aquele que domina e aquele que é dominado, aquele que é às vezes violentado para ser dominado. A gente tem depois uma reprodução, né? Se a gente pensa aqui no Brasil, mesmo no mundo, a ideia do senhor e a ideia do escravo. O senhor, para ter algum privilégio, ele precisa escravizar, ele precisa de pessoas que fazem o privilégio dele funcionar. Você tem os reis e tem lá os súditos, né? E aí você tem, no período feudal também, você tem a questão do servo e do senhor ali, né? E sempre nas estruturas de poder você tem um poder militar para proteger quem oprime de quem é oprimido, porque na maioria das vezes o oprimido é bem
maior, né, em escala. Você pega na escravidão, o senhor é um, mas o escravo para cuidar dele um monte. Se eu vou para o lado da perspectiva teológica, né, Santo Agostinho tem um livro chamado A Cidade de Deus, a Cidade dos Homens. Na Cidade dos Homens, para ele, há corrupção, violência. Na Cidade de Deus, não. Lá na Cidade de Deus tudo é perfeito, tudo é bonito. E aí se a gente pega o Hegel e o Marx na filosofia, o Hegel fala de um idealismo, de uma perspectiva um pouco mais ideal. Ele vai dizer que a consciência humana ela é fruto de uma realidade anterior a ela, né? É a vida que faz a consciência. Que vida? A vida é ideal. E como é que o homem toma consciência das coisas? Por meio da história. Nas contradições da história, o homem percebe, a consciência vai se formando a partir disso. E ele vai pensar numa racionalidade que evolui até chegar no espírito absoluto, que o homem, o real e o racional vão se fundir. E do ponto de vista político, ele vai pensar que a Alemanha, do período em que ele está pensando, é o modelo ideal desse espírito, dessa racionalidade. E os outros povos não chegaram lá. O Marx, ao contrário dele, vai dizer que não, é a condição material, é a vida material que vai fazer com que a consciência surja. É vivendo as contradições aqui materialmente que eu vou tentar mudar isso, tentar transformar isso. Ou eu aceito que o mundo ele tem uma linha, alguma força externa agindo nele, ou eu penso que eu preciso transformar isso. Aí se eu levo para a literatura, tem Casa Grande e a Senzala, onde as pessoas estavam lá para servir quem estava na Casa Grande, sobrados e mucambos, países desenvolvidos e em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E aí, uma proposta a ser pensada aqui é, até quando a gente vai continuar nessa dinâmica? Até quando a gente vai continuar nessa dinâmica de alguém explorando, destruindo, atrapalhando, dominando, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos várias reformas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, nenhuma delas se preocupou em fazer com que todas as pessoas ficassem bem. Na maioria delas, a preocupação era o econômico e não o social. E não assim a reforma para ajudar as pessoas a viver melhor. É uma reforma sempre para um grupo privilegiado se dar bem. E eu não sei se está na hora da gente pensar um pouco diferente disso, propor uma coisa diferente dessa, né? Por exemplo, na América do Sul, os colonizados reproduziram depois o pensamento e a maneira de agir dos colonizadores, né? Por meio da burguesia, esse sistema financeiro internacional, sistema econômico e político. E eu fico pensando, será que não vai ter um dia que a gente vai usar a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar, de fazer coisas muito legais, mas ao mesmo tempo a gente reproduz coisas que não são muito legais? Até quando a gente vai usar isso só para privilegiar alguém, destruir um grupo grande, para talvez sentir prazer em ver o outro se dar mal, né? Até quando, né? Então a gente pode talvez pensar que é possível uma sociedade diferente, possível a humanidade diferente. E nós estamos num momento legal de muita reflexão, de muita possibilidade de reflexão. Tomara que a gente consiga sair dessa situação pensando um pouco diferente, né? A gente parar de destruir bastante aí a natureza. Não sei, a gente pode usar o que a gente já tem para investir em outros lugares, que não seja manter um privilégio de alguns e a servidão de um monte. Vamos pensar juntos aí. Pensem comigo, vamos ver o que vocês propõem para a gente mudar esse ciclo. Um abraço, bom dia.